Você já ouviu falar de Loki, o deus da trapaça da mitologia nórdica? Sabia que ele teve filhos monstruosos e que colocavam medo nos deuses mais poderosos? Acredite, os filhos de Loki são protagonistas de histórias incríveis. Eu sou Benjamin e sempre fui apaixonado por história e mitologia. Loki é uma das figuras mais conhecidas da mitologia nórdica, geralmente sendo lembrado ao lado de Thor, o deus do trovão, e Odin, o pai de todos. Mas se Odin e Thor são na maioria das vezes retratados como figuras boas, Loki é uma das figuras que se opõe a eles. O interessante a respeito dele é que suas relações com os deuses variam muito de acordo com a lenda. Em suma, Loki é descrito por vezes como um gigante e, ao mesmo tempo, um deus da trapaça. Além disso, ele tem um alto conhecimento sobre magia e, por causa disso, consegue se transformar em quem ou em que quiser. Para se ter ideia de quão complexo é a sua relação com os deuses, por vezes, Loki ficava ao lado deles, como na vez em que ajudou Thor a recuperar o seu martelo que havia sido roubado. Em outros casos, sua maldade chega a um ponto tão grande que ele planeja e consegue provocar a morte de Baldur, filho de Odin. Mas, mesmo sendo o deus da trapaça, Loki encontrou o amor. Ele se casou com a gigante Angerboda. Em algumas lendas, ela era conhecida como a deusa do medo. Não por acaso, os seus 3 filhos com Loki seriam monstruosidades terríveis que fariam Odin temer pelo seu futuro e pelo futuro dos outros deuses e do mundo. O pai de todos geralmente é conhecido pela sua grande sabedoria e por ser muito poderoso. Porém, ele também tem outra característica que o faz ser um deus muito respeitado e ser o líder dos Aesirs. Odin tinha o poder de ter visões do futuro. Uma de suas visões foi a do Ragnarok. O Ragnarok é como é conhecido o fim dos tempos na mitologia nórdica. De acordo com a tradição, durante o Ragnarok, a maioria dos deuses e de todas as criaturas vivas irá morrer. O indício do início do fim dos tempos se dará graças ao mais longo e forte de todos os invernos, conhecido como Fimbulwinter. E na visão de Odin a respeito de como tudo irá acabar, Loki e os filhos dele teriam um papel fundamental para que o caos começasse. Mas, afinal de contas, quem são os filhos de Loki? Fenrir foi o primeiro dos filhos de Loki a nascer. Por causa disso, por vezes ele é chamado de o filho primogênito. Fenrir é um lobo gigantesco, de força quase inacreditável. Ele é simplesmente uma das criaturas mais poderosas de toda a mitologia nórdica. E daqui a pouco você vai entender a extensão de seus poderes. Após nascer, Fenrir já demonstrou ser um ser muito forte e perigoso. Isso não só chamou a atenção de Odin, como também dos outros deuses Aeses. Então, com a ajuda dos Aeses, o pai de todos conseguiu prender Fenrir em uma corrente de ferro. Porém, o lobo conseguiu se libertar com facilidade ao quebrar os elos da corrente. Odin pegou uma corrente mais forte e decidiu novamente ir atrás do lobo para prendê-lo. Ele conseguiu. Porém, segundos depois, Fenrir voltou a se libertar com uma grande facilidade. Irritado com a situação e decidido a prender de vez o lobo, Odin teve que pedir ajuda a alguns anões. Na mitologia nórdica, anões são seres muito inteligentes e os melhores artesãos que existem. Eles foram os responsáveis por fazer o martelo de Thor, por exemplo. Os anões vieram com uma solução diferente. Eles projetaram um grilhão que tinha uma atadura feita de uma seda especial. Sua função era apertar quem quer que fosse preso, cada vez que esse tentasse sair. De acordo com algumas lendas, os ingredientes usados para confeccionar essa seda foram um fôlego de um peixe, o cuspe de uma ave, a raiz de uma montanha, as barbas de uma mulher
os nervos de um urso e o som da queda de um gato. Como os anões conseguiram isso? Bem, é mitologia. Em seguida, Odin decidiu fazer uma armadilha para Fenrir. Ele, juntamente com os Aesirs, levou o filho de Loki para uma ilha deserta. Lá, ele desafiou o lobo a quebrar o Gleipnir. Por ser filho de quem era, o lobo queria alguma forma de garantia de que não estaria caindo em uma armadilha. Concordou em colocar o grilhão desde que algum deus Aesir colocasse o seu braço dentro de sua boca como prova de confiança. Tyr, que sempre foi muito corajoso, concordou em fazer isso e colocou o seu braço dentro da boca do monstro. Quando o lobo tentava escapar do grilhão, ele ia o apertando cada vez mais, impossibilitando a liberdade de Fenrir. Nervoso, ele decidiu se vingar e arrancou o braço de Tyr em uma mordida. Os deuses deixaram o monstro e este jurou vingança aos deuses. Fenrir está destinado a cumprir um grandioso papel no Ragnarok. Ele irá se libertar de sua prisão quando seu pai Loki liderar o seu exército contra o exército de Odin. O lobo lutará contra o pai de todos. E, incrivelmente, de acordo com as profecias nórdicas, ele estaria destinado a matar Odin. Entretanto, o fim de Fenrir será cruel. Ele irá morrer nas mãos de um dos filhos de Odin, como vingança por ter matado seu pai, o deus Vidar. Ele irá rasgar o lobo ao meio a partir de sua boca. Um fato curioso sobre Vidar é que, de acordo com as suas lendas, ele será um dos pouquíssimos que irão sobreviver após o Ragnarok. Outro detalhe a respeito de Fenrir é que, de acordo com algumas lendas, ele possui 2 filhos, um chamado de Ati e outro denominado Skoll. Os 2, assim como o pai, são grandes lobos. Ati eternamente persegue a lua, enquanto Skoll vive correndo atrás do sol. No fim dos tempos, os 2 irmãos conseguirão alcançar os 2 corpos celestes e os engolirão. O segundo filho de Loki é a grande serpente do mundo chamada Jormungandr. Esse monstro, assim como o seu irmão Fenrir, é muito poderoso. E além de ser poderoso, ele é o maior de todos os monstros e criaturas da mitologia nórdica. As lendas apontam que ele cobriria toda a extensão de Midgard, ou seja, a terra. Sua cabeça encontraria a cauda fazendo uma espécie de Ouroboros. E é por causa desse tamanho que o seu apelido é a Serpente do Mundo. Após sua visão a respeito do fim dos tempos, Odin decidiu aprisionar Jormungandr no fundo do mar. Apesar de ser muito forte, ela não ofereceu tanta resistência quanto Fenrir, mas isso não quer dizer que a serpente seja fraca. Quando Ragnarok chegar, Jormungandr conseguirá se libertar das profundezas do mar e participará das batalhas. O seu oponente será Thor. Juntos, eles travarão uma das maiores lutas de todos os tempos. O resultado será trágico para ambos os lados. Jormungandr conseguirá envenenar o deus do trovão. Este, então, a matará, irá andar 9 passos e sucumbirá. E por fim chegamos a Hela, que por vezes é retratada como a grafia de Hel. Ela é a única filha de Loki e também é a caçula. Mas não pense que ela não é poderosa. Ela é a deusa do reino dos mortos, que geralmente é designado pelo nome Hel. Sim, o mesmo nome que por vezes ela é chamada. Em algumas lendas, o seu reino também é chamado de Helen. De todos os irmãos, ela é considerada a mais poderosa. Para você ter ideia da extensão de seus poderes, ela nunca foi derrotada dentro de seus domínios. Odin e Thor temem a deusa e nunca entraram em conflito com ela. Até por causa disso, não seria interessante enfrentá-la. Aliás, foi ideia do pai de todos ceder a ela o reino dos mortos. Como agradecimento, a deusa deu a Odin 2 corvos que serviam de mensageiros oficiais de Asgard. Geralmente, ela é retratada como uma deusa que possui metade do corpo com uma bela feição e a outra em estado de decomposição.
Outro aspecto interessante a respeito de ela é que a deusa em nenhum momento é retratada saindo do seu reino. Ao contrário de seus dois irmãos, ela não irá participar de nenhuma batalha durante o Ragnarok. Ela irá permanecer neutra e, por causa disso, sobreviverá ao fim dos tempos. Até porque, se a gente parar para pensar, não é impossível, mas é bastante difícil matar o deus ou a deusa da morte. Vale ressaltar que, em algumas lendas, Loki ainda teve filhos com Sigyn. Entretanto, eles não possuem a mesma relevância que os outros três que eu citei anteriormente. E fica aqui o recado que, por se tratar de mitologia, existem várias versões do mesmo conto ou personagem. Nós escolhemos a que continha mais fontes sobre. Então, não estranhe se a versão que você conhece não bater com a que eu contei, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Fatos Desconhecidos.